Dor na barriga do lado esquerdo. O que pode ser? Afinal de contas, eu tenho uma dor, o que eu devo me preocupar que pode estar acontecendo? Bom, eu vou logo te dizendo que coisas mais sérias é mais difícil ocorrer do lado esquerdo do que do lado direito da barriga. Mas fica aí que eu vou te explicar tudo, ser humano. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. E não esqueçam de se inscrever em nosso canal e hypar o vídeo, porque agora o YouTube pede para hypar para esse vídeo chegar em mais gente. Faz isso agora que eu estou te pedindo. Pessoal, quando a gente fala de dor, é muito importante a gente entender os órgãos que existem em determinada região para saber se eles têm relação com a dor que você está sentindo. É importante também dizer que existem dores irradiadas ou dores referidas. O que significa isso? Uma dor que é num local, mas o sintoma da dor deu em outro local. Vou dar um exemplo. Às vezes você está com um problema no dente, que é no dente de baixo, mas você começa a sentir dor na face, dor na parte superior do dente, que não tem nada a ver com o dente que está com problema, mas é porque é uma dor irradiada. Por quê? Porque aquele processo inflamatório, infeccioso, aquele trauma, gera um estímulo doloroso para aquele nervo e ele dissipa essa dor para outras localizações. Quando você olha a barriga, se a gente cortar a barriga no meio, a gente vai ter do lado esquerdo, a gente vai ter baço, estômago, a gente vai ter parte do intestino grosso, a gente vai ter a cauda do pâncreas, a gente vai ter uma parte do intestino delgado, que é o intestino fino, a gente vai ter a parte do sigmoide, que é o último ponto até ir para o reto, que é onde as fezes vão sair no ânus. Tem o rim, tem o ureter, tem as glândulas suprarrenais, que são glândulas pequenininhas que ficam acima do rim. Tem uma parte do útero da mulher, da trompa da mulher, do ovário da mulher. E quando nós falamos de dor, a primeira causa de dor que nós vamos citar são os gases intestinais. Sim, meu amigo, gás é uma causa de dor que enche o saco e que na realidade não vai representar nenhum tipo de risco à sua vida. E como é que é a dor dos gases? A dor dos gases, pessoal, ela pode ser empontada, ou seja, aquela pontada que dá e tu te assusta e na mesma hora ela para. Pode até ter uma característica em cólica, onde ela vai e vem aquela característica da dor. E essa dor ela pode parar após eliminar gases, após soltar pum, após evacuar, muitas vezes até após arrotar. E também está muito associada quando o paciente muda de posição, caminha, exerce movimento. Essa dor também tende a melhorar nessas situações. E essa dor, ela também vem acompanhada a uma barriga estufada, aquela sensação de plenitude, aquela sensação de inchaço, aquela sensação de empachamento e alimentação rica em alimentos fermentativos. É desconfortável, mas na maioria das vezes não representa um problema grave. A segunda causa de dor, pessoal, é a prisão de ventre. É o intestino preso, é o intestino preguiçoso. E você vai analisar que se o intestino é preguiçoso, ele vai acumular mais fezes do que o normal naquela última parte do nosso intestino grosso, que é o intestino que a gente chama de cólon, que no final vai ser o sigmoide, que a gente chama de parte do intestino transverso, do cólon transverso e do cólon descendente. Além da dor, o paciente comumente vai ter fezes muito endurecidas e ressecadas, ele vai ter muita dificuldade de ir no banheiro, vai ter dificuldade para evacuar, claro, vai passar longos dias sem ir no banheiro, é um dos sinais. Sensação de que não evacuou tudo, ou seja, foi no banheiro, ele pode até ter eliminado as fezes, mas ele sempre acha que ainda falta fezes para sair. Ele sente que aquela evacuação não foi completa e distensão da barriga. E claro, esses sintomas eles vão melhorar com hidratação vigorosa, ou seja, tomar bastante líquido e uma alimentação saudável, principalmente à base de fibras. Lembrando, pessoal, que não é porque você vai tomar água e ter uma alimentação saudável que seu intestino vai funcionar feito um relógio, mas melhorar muito esse tipo de situação. O terceiro motivo de dor é diverticulite. E o que é diverticulite? O nosso cólon, pessoal, nosso intestino grosso, ele pode projetar pequenos saquinhos, herniações, como eu estou mostrando para vocês. Essas pequenas herniações, elas vão ser muito comuns na gente no decorrer que a gente avança na idade. Então, quanto mais velho, maior a chance da gente
paciente ter um divertículo, não a diverticulite. Esse divertículo, que é esse saquinho projetado, ele pode sim inflamar. Pode entrar fezes, pode entrar um corpo estranho dentro dele, ele pode gerar uma inflamação. Aí sim é uma diverticulite. Era um divertículo que inflamou e agora passou a ser uma diverticulite. Por que isso é importante? Porque às vezes a pessoa chega para mim e fala: Márcio, eu tenho diverticulite. Mas como que tu tá aqui na minha frente conversando, tu tem diverticulite? Tu pode ter divertículos, mas não diverticulite. Divertículo é o saco. A diverticulite é quando o saco está inflamado. A diverticulite já é uma doença mais grave. E quando o paciente tem a diverticulite, o que ele vai sentir? Dor na barriga. Essa dor ela pode ser pontual, localizada, mas se a doença avançar, ela pode se tornar uma dor generalizada, podendo gerar até uma infecção grave, pegando toda a barriga, gerando até mesmo a sepse. Pode gerar febre em casos mais graves, pode gerar náusea, pode gerar vômito, falta de apetite e dor quando se aperta o abdômen, porque quando você aperta o abdômen, você vai apertar em cima do processo inflamatório. Consequentemente, você vai ter dor. Uma outra causa de dor do lado esquerdo é pedra no rim. A pedra no rim, pessoal, como característica, é uma dor que ocorre de forma súbita. Do nada, você está aqui, a dor vem. Geralmente, ela pode ser na parte mais superior das costas, ela pode ser na parte do meio, ela pode irradiar para o toco da coxa. No caso dos homens, essa dor pode irradiar para o saco. No caso das mulheres, essa dor pode irradiar para a região da vagina. É uma dor que, além de começar de forma súbita, é uma dor incólica, que junto com essa dor pode vir acompanhada de vômitos, de náuseas. É uma dor que você não tem posição, você deita, você fica de pé, você enrola no chão e a dor não para. Pode sair sangue ao urinar. E a dor de pedra no rim é uma das piores dores que existe no corpo humano. Quem já teve já sabe onde o rabo do porco acocha. Eu já tive. A bronca é alta. Uma quinta causa é a infecção urinária, que é a pielonefrite, a infecção do rim. Lógico, do lado esquerdo, a gente está falando do lado esquerdo. E aí o paciente também vão ter sintomas de infecção, como é o caso de febre, pode ter vômito, pode ter náuseas, pode ter ardência ao urinar. A urina pode apresentar um odor fétido, pode sair secreção purulenta na urina. E aí o tratamento médico principal vai estar relacionado ao uso de antibiótico. Uma sexta causa de dor é quando o paciente tem problema no baço. Lembra que eu falei que o baço está lá em cima, do lado do estômago? Mas isso é principalmente quando o baço está aumentado. Existem algumas doenças que fazem o baço aumentar e que geram uma sensação de peso, de mal-estar, de dor. Existem situações mais raras que o baço pode ter um abscesso, que também pode gerar dor, e é uma dor debaixo da costela do lado esquerdo. Uma sétima causa de dor do lado esquerdo da barriga é a pancreatite. Vocês lembram que eu falei que a cauda do pâncreas já está para o lado esquerdo? A pancreatite, de modo geral, ela vai gerar uma dor em faixa. Tá bom, pessoal? Como o pâncreas fica em faixa aqui no meio da nossa barriga, essa dor da pancreatite vai ser uma dor em faixa. Ela pode ir para as costas, porque o pâncreas também está muito próximo da inervação das costas. Pode ter náusea, vômito, vai piorar com a alimentação. Por quê? Porque o pâncreas trabalha quando você se alimenta. E a pancreatite é uma emergência médica. Precisa aí diagnosticar e ele já fica internado. A oitava causa de dor do lado esquerdo são gastrites e úlceras no estômago. Uma boa parte do estômago está do lado esquerdo. E aí você vai ter aquela dor de gastrite. Aquela dor surda na boca do estômago, pode ter queimação, pode ter azia, porque geralmente o paciente tem doença do refluxo associada, pode ter dor após as refeições. Em algumas situações é quando o paciente fica muito tempo sem comer, ou quando come algum alimento muito agressivo para o estômago, como é o caso do limão, da laranja, da lima. E o tratamento também vai ser medicamentoso, com medicações para tratar a gastrite e diminuir a acidez do estômago. A nona causa de dor são as doenças ginecológicas. Então, parte do ovário, parte da trompa, parte do útero estão do lado esquerdo. Consequentemente, um cisto de ovário muito grande pode gerar dor. Um cisto de ovário que se torceu e perdeu o suprimento sanguíneo gera uma emergência médica, uma situação de que precisa ser operado com urgência, senão aquele paciente vai ter graves complicações. Tem a endometriose, tem o abscesso ovariano, tem o abscesso da tuba uterina, pode ter uma gestação ectópica, pode ter uma doença inflamatória pélvica, que tudo são situações que podem levar a uma emergência ginecológica. E também tem a síndrome do intestino irritável, que de modo geral não vai doer só do lado esquerdo, mas a principal característica é aqueles pacientes que flutuam entre diarreia, constipação,
Ou seja, uma hora o intestino está com diarreia, outra hora está com constipação. O paciente está sempre se sentindo mal, afrontada, a barriga distendida, excesso de gases, pontada, e isso reduz bastante a qualidade de vida do paciente. O tratamento inicial também é clínico, assim como medicações, assim como alguns alimentos que diminuem esse sintoma. Quando a dor pode indicar uma emergência, você tem que ir para o hospital. Dor muito intensa que não para com medicação, febre alta, dor que foi localizada na barriga e se espalhou para a barriga toda, queda do estado geral, paciente que evolui com olho amarelo, pele amarela, fezes brancas, vômito persistente que não para por nada, sangue nas fezes, sangue na urina, desmaios, queda de pressão, dificuldade para respirar e grande distensão da barriga. Isso são sintomas que você deve procurar um pronto-socorro imediatamente. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Forte abraço no coração de vocês. Fiquem com Deus.